Cruzeiro ganhou. Vamos analisar a vitória de ontem com 2 gols do Eduardo, melhor em campo. E eu estou surpreso, viu, com o desempenho do Eduardo. Sempre imaginei aquele meia cadenciando o jogo, até mais lento, mas não, tá acelerando, dando dinâmica ao meio campo. Eu começo por esse destaque com você, do Panzi. Que boa partida, não só pelos gols, mas pela movimentação do Eduardo. E na tela, pra você do YouTube, os melhores momentos. O Cássio no primeiro tempo trabalhou bastante. Boa tarde, Edu Panzi. Tudo bem, Thiago? Boa tarde, um abraço a todos. Só um primeiro tempo mais equilibrado, né? E eu não imaginava nada diferente dentro do que o Vila Nova precisava, né? Dentro das necessidades do Vila. Perdeu o primeiro jogo por 2-0. E precisava sair um pouco, apesar de não ser a característica da equipe de Goiânia, né? Um time marcado por se defender bem, tentar aproveitar espaço. Só que você começa um confronto perdendo por 2-0, né? Você tem que abrir mão um pouco da sua característica, e o Vila fez. E fez até bem, cara. Dentro das limitações, foi pra cima do Cruzeiro, conseguiu jogar, conseguiu enfrentar o Cruzeiro. O Cássio trabalhou bastante na primeira etapa. É verdade que o House também, né? Aliás, ele fez uma defesa espetacular em 2 finalizações, a última delas do Caio Jorge. Então foi um primeiro tempo de muito equilíbrio. E se o Vila abriu mão da sua característica na primeira etapa para tentar diminuir a vantagem, que não aconteceu essa diminuição no primeiro tempo, na segunda etapa ele tinha que sair ainda mais, né? E aí o Cruzeiro abre o marcador e aí define de vez a história do jogo. O Vila se abre e o Cruzeiro aproveita muito bem os espaços. O Leonardo Jardim mudando um pouco da característica da equipe, né? Com a mudança de peças. Aliás, nós temos algumas versões desse Cruzeiro do Leonardo Jardim, desde que a coisa começou a andar, né? É o Cruzeiro com os 2 jogadores de lado, Wanderson e Christian, é o Cruzeiro só com um deles, é o Cruzeiro sem o Matheus e com o Gabi, é o Cruzeiro com Gabriel Barbosa, Matheus e Caio Jorge, que nós vimos ontem, com um desenho tático um pouco diferente, e todos esses têm funcionado, dependendo do adversário, dependendo da ocasião. E isso é bom, isso é uma ótima notícia. O Cruzeiro não está preso a um desenho tático, a uma característica. O treinador, à medida que o tempo vai passando, ele vai dando mais de 2 versões ao Cruzeiro, e isso pode fazer diferença lá na frente. O Alexandre Simões, o Cruzeiro, né, ontem soube sofrer, que é um termo já bastante rodado no futebol, no primeiro tempo, ainda assim com maior posse de bola, ainda assim criando bastante. E outra coisa, né, Simões? Vivo nas 2 competições, Cruzeiro agora encaminhado para oitavas de final e no Brasileiro brigando nas cabeças. Eu dizia mais cedo que o Leonardo Jardim prometeu que daria ao Cruzeiro um time. Ele deu. O Cruzeiro está encaixado, fazendo um grande papel na temporada. E agora ele está dando ao Cruzeiro um elenco, recuperando bons jogadores, recuperando, como eu citei, o Eduardo, que até bem pouco tempo estava escanteado no time do Cruzeiro. Simões, boa tarde. Boa tarde, Thiago, Edu, quem acompanha a gente. O Cruzeiro passou. O placar de 3-0 foi construído na segunda etapa. Agora tem um ponto interessante, e até que o próprio Jardim destacou na coletiva dele, né? E o treinador do Vila Nova, ele fez uma marcação muito forte no Cruzeiro na primeira etapa para poder tentar fazer 1-0, que ele puxaria a torcida pro lado dele, né? E o estádio estava cheio, a torcida empolgada com essa possibilidade de um jogo contra o Cruzeiro. E no segundo tempo, o Cruzeiro soube explorar justamente o que? O Vila Nova diminuiu o ritmo. Afogou, né? Porque é impossível manter aquele ritmo o tempo inteiro, né? O Cruzeiro soube se segurar e foi. Eu acho até que no primeiro tempo, Thiago, aí eu queria até saber da opinião do Edu, eu concordo com ele que o Cruzeiro tem várias versões, mas me agradaria mais pro jogo de ontem. Eu entendo, o Wanderson não foi nem pro banco de reservas, mas eu acho que se tivesse um cara de velocidade do lado, de velocidade, e aí no caso o único que tem é o Marquinhos, né? Que estava no banco de reservas. Eu acho que o Cruzeiro está evitando usar pela questão contratual. Pela questão contratual. Então, quer dizer, tem mais essa limitação aí pro Jardim, que a gente tem visto ele levar o Marquinhos pro banco, mas não utilizar, né? Foi assim no clássico contra o Atlético, foi assim nesse jogo de ontem. Mas, de toda forma, eu acho que fica meio preso, sabe? O Gabigol, ele tem um papel muito importante. Eu acho que quando ele substitui o Caio Jorge, ou quando ele é o cara que substitui o Matheus Pereira, mas nesse tipo de jogo, os 3 juntos, eu acho que facilita um pouco para o adversário. Eu acho que o Cruzeiro perde muito daquela explosão que ele tem quando ele rouba a bola, sabe? Aquele cara de lado de campo que puxa realmente. Ganha na criação, na qualidade, mas não era muito um jogo para isso, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, que passou a ser, porque o Cruzeiro se impôs tecnicamente e fisicamente, aí foi
infelizmente pro Vila Nova, um passeio, né? O Cruzeiro realmente comandou as ações na segunda etapa e se precisasse, se apertasse mais, faria uma diferença maior. Aliás, é o maior agregado, né? O 5-0 do Cruzeiro sobre o Vila é o maior agregado dessa terceira fase de Copa do Brasil. Todo mundo ou passou ou ficou fora dos grandões, né? O Botafogo fez 4-0 no primeiro, mas um time... O Atlético também empatou o primeiro, passou com folga no segundo. Mas muita gente passou apertado ou ficou pelo caminho, né? E o Cruzeiro e o Botafogo não passaram aperto em momento algum, né? E o Cruzeiro não sofreu gols, quer dizer, mais um jogo sem sofrer gols. Eu acho que isso é muito importante na construção da equipe. Agora, eu imagino a ansiedade do Jardim por essa janela de meio de ano, justamente por isso, né? Assim, essas peças que ainda faltam, ele vai adaptando. Usou o Jonathan Jesus ontem mais uma vez na lateral direita, aí já com a coisa resolvida. Mas de toda forma, eu achei muito interessante uma fala dele na coletiva, Thiago, que o tempo vai passando e ele vai ganhando mais jogadores. Ele vai ganhando mais jogadores. Isso quer dizer, ele tinha um time, agora ele já tem um grupo, e eu acho que isso está sendo demonstrado em campo. Nos jogos do Cruzeiro, ele está mostrando que realmente, a cada semana, 1 ou 2 jogadores já vão se encaixando no esquema dele e ele vai ganhando opções. Então eu acho que isso é fundamental pro Cruzeiro nessa reta final aí, antes desse Mundial, em que o Cruzeiro tem um grande objetivo. Se manter na ponta do Campeonato Brasileiro. Se manter na ponta do Campeonato Brasileiro é fundamental pro Cruzeiro antes da parada pro Mundial.